Fala galera, tudo bom com você? Professor Daniel aqui na área, aqui no canal Exatos e Minutos. Galera, vamos para a dica número 3, que nós vamos falar agora sobre o nosso quadro. Exatamente, tá? Vou falar especificamente do meu, que é o Flipchart, que ele é um quadro que ele tem, acho que é 74 por 90 de dimensão. Vamos falar para você sobre o piloto que você deverá usar para você utilizar essa ferramenta também da escrita no quadro, tá bom? Então fica comigo nessa aula que nós vamos comentar com você essa dica da lousa para você após a nossa vinheta. Vamos lá então. Bem, galera, professor Daniel, novamente me apresentando. Vamos falar agora de um instrumento fundamental que é a parte do quadro. Bem, como eu comentei com vocês, vou utilizar como ferramenta o Flipchart, que é um Flipchart que ele é um quadro que eu utilizo bastante. Algumas aulas gravadas que eu utilizei, tá bom? Então, vamos mostrar aqui para você, aqui em um vídeo aqui do canal, que eu fiz a gravação, justamente para você utilizar e dando dicas para você sobre a parte da escrita. Qual é a cor do piloto, professor, que eu devo utilizar, enfim. Vamos lá então. Então, olha só, já coloquei aqui para gente, para comentar com você sobre a questão do quadro. Repara que esse quadro, ele é um Flipchart que eu falei para vocês. Se eu não me engano, acho que a dimensão é 90 por 60, acho que é 60, eu acho, 70, não lembro a dimensão. Então, é um quadro que é utilizado muito para a questão de palestra, workshop, enfim. Eu utilizo bastante porque que eu posso deslocar para onde eu quiser fazer a gravação e tal. Então, assim, ele é um quadro que ele fica. Ele tem duas funcionalidades. Tem a parte do quadro magnético, mas também a parte do. Ele tem a parte da folha, que tem as dimensões que cabem certinho no quadro, né? Ou seja, ele tem dupla face, né? Ou seja, ele tem a parte da frente. Se você observar, é a parte que eu utilizo para o quadro magnético, mas também posso utilizar a parte de trás, que tem a parte escrita da parte de papel. Tá bom? Bem, vamos lá. Primeira dica. Falamos para você sobre a questão da iluminação e a questão do áudio. Eu estou utilizando aqui o microfone que nós comentamos com você, que é o BUM1, tá? É um tipo de microfone que nós comentamos com você no primeiro vídeo, que ele tem uma extensão de 5 metros, eu acho, 4, 5 metros, 6 metros mais ou menos. Ou seja, você pode mover livremente, ok? Primeira dica. A segunda dica é a parte do piloto que você vai utilizar. Eu não estou lembrado o nome desse piloto, que eu estou segurando aqui. Esse piloto, ele é um piloto muito bom para o quadro magnético, tá? A lousa branca. Por quê? Primeiro, a intensidade. Segundo, a parte escrita, que sai uma parte muito bacana, bem legível para quem for assistir a aula, né? Utilizando o quadro. Então, essa é a dica que a gente dá para você. Terceira, a parte da letra, galera. Quando você for utilizar o quadro ou o Flipchart, utilize sempre uma letra legível, tá? Utilize uma letra legível e também a questão do tamanho da letra. Repara que eu utilizei praticamente o quê? 1/6 do quadro para resolver esse exercício de logaritmo. Então, repara que eu utilizei primeiro o piloto preto, é uma dica que eu dou para você. Evite utilizar piloto azul. É bom utilizar azul? Mas a gente recomenda para você o preto porque é pela questão do reflexo. Terceiro, quando você for dividir o quadro, cuidado com as divisões. Vá utilizando, se você for professor de geografia, história, enfim, as outras áreas que vai apenas comentar, vá pontuando pelo menos as partes principais, tá certo? A parte principal para que você possa ir, você possa ter o que você vai estar falando. Então, eu vou soltar aqui, eu vou tirar o áudio, que você vai vendo o posicionamento. Repara que sempre que você for utilizar o Flipchart, repara que quando eu vou falando para o público, eu não vou ficar na frente. Por que a pessoa não fica na frente? Para evitar quando você estiver escrevendo de lado. Então, olha só, vou soltar aqui, tá? E você vai vendo apenas e vou dando algumas sugestões para você, ó. Então, soltando aqui, ó. Então, aí o posicionamento, sempre olhando, tá? Repara que eu não estou de maneira alguma ficando na frente do Flipchart, ou seja, é a mesma coisa se você fosse numa lousa, justamente para que você possa, perdão, justamente,
para que você possa se posicionar e sempre utilizando aí esse recurso. Ó, repara que não fico na frente da lousa, como, novamente comentando aí para você, e vou apontando e vou dando como eu vou resolver ó, outro erro fundamental. Evite ficar apagando. Tem um apagador, né, nessa hora o apagador estava um pouco à minha frente, então para não ficar se movimentando e tal. Então, repara que sempre olhando, né, utilize a lousa, né, sempre olhando para que você possa começar a escrever. Ó, repara que de maneira alguma não fico na frente, tá? Aí vou resolvendo, vou dando a dica, aplicando a propriedade, tá certo? Então, sempre utilizando o piloto preto. Se eu não me engano, se eu não me engano, acho que nessa gravação eu cheguei a utilizar um pouco o azul, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá? Então, ó, mostrando, sempre falando, sempre direcionando, nessa hora eu fiquei de costas, porque é necessário fazer a resolução, né, para mostrar a propriedade do log, né? Então, eu acho que é só isso, né, que a gente tem que comentar com você, tá bom? Então, essa é a dica número 3, a questão do quadro. Ó, repara que sempre uma letra legível, tá? Uma letra legível para que o público possa entender o que você está escrevendo no quadro, sempre utilizando essa ferramenta, galera, que é uma ferramenta que sempre vai estar com a gente, tá certo? Ok? Então, acho que é só que nós temos que comentar com você a parte da lousa, a questão do seu posicionamento, a questão da escrita e o piloto preto. Eu indico o piloto preto. Uns adoram o verde já, nada a ver. O vermelho para destacar alguma coisa, o azul, mas sempre utilizo o piloto preto para evitar a questão do reflexo, tá certo? Ok? Para dar um bom reflexo. Então, galera, essa é a dica para você número 3 aí no canal, Exatos Minutos, para você que vai estar fazendo o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, muito obrigado, fica com Deus. Depois vamos para a dica número 4. Se eu fosse gravar, qual é a sugestão que eu daria para você? Que essa eu adoro. Praticamente 90% dos vídeos utilizam uma mesa digitalizadora para você fazer essa gravação, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, galera.